Leitura do Princípio Divino, capítulo 3, Escatologia e História Humana, parte 1. Vivemos em ignorância acerca da história, incertos sobre sua origem, a direção na qual se desenvolve e sobre o seu destino final. Sobre a escatologia ou a doutrina dos últimos dias, muitos cristãos acreditam literalmente no que está escrito na Bíblia, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. O sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. E porque o Senhor mesmo descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficaram vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Uma questão pertinente para os cristãos é se estes eventos ocorrerão literalmente ou se os versículos são simbólicos, como em muitas outras partes da Bíblia. Focando neste assunto, devemos primeiramente entender alguns aspectos fundamentais, tais como o propósito da criação de Deus, o significado da queda humana e a meta da providência da restauração. O significado da queda humana e a meta da providência da restauração. Seção 1. A conclusão do propósito da criação de Deus e a queda humana. A conclusão do propósito da criação de Deus. Discutimos anteriormente que o propósito de Deus ao criar os seres humanos era alegrar-se com eles. Assim, nosso propósito existencial é dar alegria a Deus. O que devemos fazer para dar alegria a Deus e manifestar plenamente nosso valor original? Os seres criados, à exceção dos seres humanos, são dotados de uma natureza inata para atingir a maturidade naturalmente e se tornar parceiros objetos e dar alegria a Deus. Os seres humanos, entretanto, podem se tornar verdadeiros e autênticos parceiros objetos que dão alegria a Deus somente por meio de seu livre-arbítrio e livre ação. Os seres humanos não podem se tornar os parceiros objetos que deem alegria a Deus, a menos que entendam sua vontade e façam esforços para viver em conformidade com ela. Assim, os seres humanos são dotados de uma sensibilidade emocional para com o coração de Deus, intuição e razão para compreender sua vontade e habilidades requeridas para praticá-la. Uma pessoa que se relaciona com Deus desta maneira atingirá a perfeição de seu caráter individual. Adão e Eva, antes da queda, tal como os profetas de todas as idades, tinham alguma habilidade de conversar com Deus porque possuíam estas faculdades inatas. O relacionamento entre Deus e uma pessoa que atingiu a perfeição individual pode ser comparado àquele entre a mente e o corpo. O corpo é o local de moradia da mente e se move em conformidade com as direções da mente. Da mesma maneira, Deus habita dentro da mente de uma pessoa completamente madura. Tal pessoa torna-se um templo de Deus e direciona sua vida em harmonia com sua vontade. O indivíduo perfeito está em completa sintonia com Deus, tal como o corpo está em ressonância com a mente. Por esta razão está escrito: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Uma pessoa que tenha aperfeiçoado seu caráter individual torna-se o templo de Deus, e o seu Espírito habita nela. Vivendo em unidade com Ele, adquire uma natureza divina. Então é impossível para esta pessoa cometer pecados ou cair. Uma pessoa que aperfeiçoa seu caráter individual encarna a bondade e cumpre o propósito da criação. Se uma pessoa que encarna toda a bondade pudesse cair, isto levaria à conclusão
de que essa bondade contém a semente de sua própria destruição. Além disso, se os seres humanos que foram criados pelo Deus Onipotente pudessem cair mesmo após se tornarem perfeitos, teríamos razão para duvidar da onipotência de Deus. Deus é o sujeito absoluto e eterno. Para dar-lhe verdadeira alegria, seu parceiro objeto necessariamente deve ser também absoluto e eterno. Por estas razões, uma pessoa que aperfeiçoou seu caráter individual nunca poderia cair. Se Adão e Eva tivessem atingido a perfeição, sendo incapazes de pecar, teriam gerado bons filhos, e fundado uma família e uma sociedade sem pecado, em completa concordância com as bênçãos de Deus. Eles teriam fundado o reino do céu, o qual consiste em uma grande família com os mesmos pais. O reino do céu tem a forma de um indivíduo que atingiu a perfeição do caráter. Tal como os membros do corpo são coordenados em relacionamentos horizontais uns com os outros e se movem em resposta aos comandos do cérebro, nesta sociedade, as pessoas formarão relacionamentos horizontais cooperativos umas com as outras e viverão juntas em sintonia com as direções verticais emanadas de Deus. Ninguém prejudicará seu vizinho, e se alguma pessoa sofrer uma dor, todos nessa sociedade experimentarão o coração de Deus que compartilha a aflição desta pessoa. Não obstante, a pureza das pessoas desta sociedade, se elas estiverem vivendo em circunstâncias primitivas, tais como os homens das cavernas, esta não poderia ser considerada o reino do céu, o qual é o desejo tanto de Deus como dos seres humanos. Deus nos deu o comando para ter domínio sobre todas as coisas. Assim, para realizar o ideal da criação, as pessoas de caráter aperfeiçoado devem fazer avançar a ciência, usufruir o mundo natural e criar um ambiente de vida social extremamente agradável. Este será o reino do céu na terra. Uma vez que as pessoas tenham atingido a total maturidade e usufruído uma vida no reino de Deus terreno, quando deixarem seus corpos físicos e forem para o mundo espiritual, formarão o reino do céu também no mundo espiritual. Deste modo, o propósito primário da criação de Deus é construir o reino do céu na terra.